Pessoal, isso é uma sequência da nossa aula 13, né? A gente precisa de mais tempo, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que fazer exemplo. Então eu peguei uma série de situações onde a força de empuxo aparece, não só com peso, mas com outras forças também, para a gente poder brincar um pouco com isso. Junto com esse vídeo, tu tem as imagens do quadro colocadas, caso tu queira fazer anotação disso em algum livro. Vamos nessa. Primeira situação, uma situação bastante simples, extremamente corriqueira. Tu tem um corpo que está boiando, ele está numa condição de equilíbrio. Quase sempre que o empuxo aparecer numa prova, ele vai ser numa condição de equilíbrio. Se o corpo boia, ele tem a condição de equilíbrio mais simples e corriqueira, reitero, possível. Primeiramente, ele está deslocando em líquido apenas uma fração do seu volume, não esquece. O volume de líquido deslocado é sempre a fração imersa do volume do corpo, a parte dele que está dentro do líquido. Como ele está parado, a resultante das forças sobre ele tem que valer zero, a resultante das forças sobre ele é nula. E se a resultante das forças sobre ele é nula, eu tenho um peso para baixo e um empuxo para cima, que necessariamente têm valores iguais. Sempre parte desse princípio. Falou em estar boiando, a primeira coisa que tem que botar na cabeça, o empuxo equilibra o peso. Então, se o mesmo corpo, por exemplo, for colocado a boiar em 5 líquidos diferentes, tu pode partir de uma certeza, que o empuxo que os 5 líquidos realizam, eles são iguais. Por quê? Porque é o mesmo corpo boiando em 5 líquidos. É a resultante zero dos 5 líquidos, é a mesma força para baixo nos 5 líquidos, tem que ser a mesma força para cima nos 5 líquidos. Ah, mas Alex, o que muda de líquido para líquido? O seguinte, no momento que o empuxo e o peso se igualaram, esse produto, densidade do líquido e volume de líquido deslocado, tem que equilibrar densidade do corpo e volume do corpo. Então, dependendo da relação entre a densidade do líquido e a do corpo, existe uma diferente relação entre o volume de líquido deslocado e o volume do corpo. Por exemplo, uma bola de isopor, ela boia na água quase sem deslocar líquido, porque a diferença, a densidade da bola de isopor é muito menor que a do líquido. Então ela vai deslocar em líquido muito menos volume do que a bola. Já um iceberg flutua na água quase todo imerso. Para flutuar, ele precisa deslocar em líquido quase todo o volume dele. Por quê? Porque a densidade do iceberg é praticamente igual à do líquido. Ela é muito pouco menor. Então ele vai ter em líquido deslocado um volume praticamente igual ao do próprio iceberg. Ou seja, ele vai deslocar em líquido quase todo o volume dele para conseguir compensar essa diferença de densidade. Então, a situação mais corriqueira. Uma situação extremamente comum também, essa aqui. Um corpo mais denso que o líquido, pendurado numa corda, imerso no líquido. O que é importante? Como ele está deslocando em líquido, o próprio volume dele, ele é mais denso que o líquido, ele tem um peso maior que o empuxo. Se não fosse a corda, ele teria afundado. Como o corpo puxa a corda para baixo, a corda puxa o corpo para cima com a tensão. Como ele está equilibrado, a resultante das forças sobre ele é zero. As forças para cima, com seus valores somados, equilibram a força para baixo. Agora, detalhe interessante, né? Se eu tirar esse bloco deste líquido e trocar ele de líquido, o que acontece? O peso do bloco não muda porque é o mesmo bloco. Mas à medida que ele for colocado em líquidos de maior densidade, o empuxo que esse líquido faz cresce. Então, se essa força se mantém e o empuxo vai sendo cada vez maior, a tensão no cabo ficaria cada vez menor. Então, mergulhando este bloco numa água doce, numa salgada, aonde a tensão no cabo é maior? Na água doce. Ela é menos densa, ela exerce menos empuxo, eu preciso de mais tensão no cabo. A água salgada é mais densa, exerce mais empuxo, eu preciso de menos tensão no cabo. Vamos para um terceiro caso. O corpo é mais denso que o líquido, ele afundou, ele desloca em líquido o próprio volume do corpo, mais denso que o líquido, o peso é maior que o empuxo, ele afundou e parou no fundo. Atenção, parou no fundo, ele está em equilíbrio. Novamente, a resultante das forças é zero. Para isso, a normal e o empuxo para cima, somados, equilibram o peso para baixo. Eu posso, inclusive, te dizer
que a reação normal é o peso menos o empuxo. E ela tem um apelido, ela seria o peso aparente desse corpo. Você já pegou alguém no colo dentro da água? Essa pessoa parece pesar menos do que fora da água. Justamente porque dentro da água, além da sua força para cima, existe uma força de empuxo lhe ajudando, dando uma sensação de um peso aparente menor do que o peso real. Agora, uma quarta situação, bem interessante, hein? Eu tenho uma corda amarrada no fundo de uma piscina e um bloco que está puxando essa corda. Olha, gente, se o bloco fosse mais denso do que a água, ele afundaria. Se ele não afundou, se ele está puxando a corda para cima, isso significa que esse empuxo é maior que esse peso. Então eu tenho um bloco menos denso que o líquido, totalmente imerso no líquido, como um bloco de cortiça. Se eu cortar aquela corda, esse bloco certamente vai emergir e boiar lá em cima. Então a situação é interessante. O líquido é mais denso que o corpo, e ele desloca em líquido o próprio volume dele. Isso torna um empuxo maior que o peso. Então, no momento em que eu tenho um empuxo maior que o peso, o bloco puxa a corda para cima e a corda puxa o bloco para baixo. Então, a tensão na corda é para baixo. Como o bloco está em equilíbrio, novamente, hein, a resultante das forças vale zero. Ou seja, agora, as duas forças para baixo, tensão e peso, estão equilibrando o empuxo para cima. Lembra, se eu cortar essa corda, a tensão zera, o empuxo maior que o peso faz o bloco emergir e ele vai boiar lá em cima. E uma última situação, bem interessante também, muita calma nessa, viu? Eu tenho o mesmo volume de bloco imerso no mesmo líquido. Bom, se eu tenho o mesmo volume de bloco imerso no mesmo líquido, esses dois blocos sofrem o mesmo empuxo, que é para cima. Agora, por que será que uma mola foi comprimida e a outra mola está distendida? Porque esse bloco tende a afundar. Então, eu tenho certeza que, nesse momento em que a mola sofreu uma compressão, o corpo é mais denso que o líquido. O peso é maior que o empuxo e esse cara tende a afundar, por isso que ele comprimiu a mola. Aquele que está puxando a mola para cima, ele tende a emergir e boiar lá em cima. Ele só não vai boiar porque ele está amarrado na mola. Mas no corpo 2, onde houve uma expansão da mola, eu tenho certamente o corpo menos denso que o líquido. Por isso que esse corpo subiu. Ah, mas por que os empuxos são iguais se os corpos são diferentes? Por aquilo que a gente tanto insistiu. O empuxo não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com o líquido e o volume de líquido deslocado. São dois cubos no mesmo líquido e são de mesmo volume. Eles estão deslocando o mesmo volume de líquido. Então, entre as três forças que existem, o empuxo é uma força em comum. O que mais é em comum nas duas situações? O fato das situações serem de equilíbrio. Então, a resultante das forças em cada situação vale zero. Na primeira, uma vez que a mola foi empurrada para baixo, ela empurra com uma força elástica o cubo para cima. Então, para cima, eu tenho o empuxo e a força elástica. Elas somadas equilibram esse peso. Um peso que é maior que o empuxo, por isso que ele desceu. Lá eu tenho para cima o empuxo e para baixo o peso e a força elástica. Então o peso e a força elástica somados estão equilibrando aquele empuxo. Então tudo vem da diferença dos dois cubos. Eu posso ter, por exemplo, um cubo de cortiça, que seria o cubo da direita, menos denso que o líquido, puxando a mola para cima, e na esquerda um cubo metálico, mais denso que o líquido, afundando, mas de mesmo volume, o que justifica, reitero, os mesmos empuxos. A diferença de peso vem pela natureza desses corpos. A gente espera que com todos esses exemplos que a gente viu, a gente tenha contribuído para que a força de empuxo, que é uma barreira para muita gente, fique um pouco mais clara.